Se você acha que precisa de alguma coisa a mais para falar como um nativo, se você quer falar como um nativo, saber qual que é a lógica que tem por trás da fala do francês nativo, quais são as expressões, os vícios de linguagem que existem para que você possa usar e mostrar que você fala um francês nativo, então esse vídeo é para você assistir até o final. Salut mon ami, aqui é o Jérôme, né, do francêsfluente.com, e no vídeo de hoje eu vou separar ele em três grandes partes. A primeira grande parte do vídeo é sobre o francês, que usa um pensamento mais analítico e que é o idioma da arte da conversação. A segunda grande parte vai ser sobre o francês como uma transição de uma língua requintada para uma língua mais informal, mais moderna. E na terceira e última parte vamos falar sobre os vícios e as expressões típicas do francês. Então a primeira coisa que precisa saber é que por volta do século XVII, um filósofo francês chamado René Descartes, ele lançou uma corrente filosófica chamada cartesianismo. O que era o cartesianismo? Era um método que esse filósofo usou para alcançar a verdade através da dúvida, colocava em questões coisas que eram a priori como verdade, consideradas verdades absolutas, né? E ele refutava as verdades absolutas e os consensos gerais e usava a racionalidade com relação a tudo para alcançar a verdade. Hoje em dia, a gente ainda sente esse traço no francês como uma língua mais analítica e objetiva. Eu estava falando com uma amiga minha esses dias, que também é professora de idioma, e ela fez uma constatação que eu concordo bastante. Ela falou que quando uma pessoa fala alguns idiomas, para cada idioma parece que ela assume uma personalidade diferente. E eu achei isso ótimo, porque quando eu me observo falando português, por exemplo, eu percebo que eu sou mais quente, eu sou mais impulsivo na minha forma de falar, ao passo que quando eu estou falando francês, eu me sinto mais crítico, analítico, né? Eu falo de uma forma mais objetiva, de forma geral. Em razão dessa objetividade, né, no século XVIII mais ou menos, o francês como língua, ele foi, assim como o inglês é hoje, considerado a língua oficial da Europa. Então foi uma época pré-revolução francesa, século XVIII, que principalmente as damas da aristocracia, né, elas organizavam em seus salões, chamavam filósofos e pessoas, principalmente da aristocracia, para se juntarem e debaterem ideias, principalmente ideias políticas e sociais. Até então, isso só acontecia na casa do rei em Versalhes. Então é a primeira vez em que existe um debate de ideias nos salões das damas, né, chamadas les précieuses. E é aí que vê-se aparecer o movimento de Lumière, que são os filósofos da luz, né, das luzes, que a gente fala de Lumière, que vieram então com ideias revolucionárias e que alguns anos depois deram origem à tal da Revolução Francesa. Então, assim, o que precisa saber, o que a gente precisa levar em conta é que o francês ele tem essa peculiaridade de ser uma língua de confrontação, de debate, de objetividade e principalmente de racionalidade, de razão. O que aconteceu? De lá para cá, o francês vem passando por uma série de transformações, o que é normal, né? Na língua dela. Então é uma língua que hoje em dia ela assumiu uma maior informalidade, né? Modernizou-se a língua francesa de certa forma. E isso a gente pode perceber, claro que o quê de requinte e de sofisticação do francês ainda existe, e isso faz parte do DNA da língua francesa, que assumiu essa peculiaridade principalmente nessa época com essas pessoas que a gente acabou de falar. Mas houve então essa transformação e a gente sente uma certa informalidade do francês, principalmente em algumas estruturas. Então eu vou pegar alguns exemplos para que você entenda do que eu estou falando quando eu falo que o francês tornou-se mais informal, mais modernizado hoje em dia. Você pega a estrutura je suis, por exemplo, né? Se você quer soar como um nativo, você não vai falar je suis, você vai falar suis. Para falar eu sou, eu estou, se escreve je suis. O certo seria falar je suis. Mas o nativo não vai falar assim, o nativo vai falar suis. E é a mesma coisa para a estrutura, né? Tu é, se escreve assim. O correto mesmo seria dizer tu é, mas dificilmente um nativo vai falar assim. Você vai ouvir um nativo falando te.
em vez de falar tu es. Outra coisa que aconteceu também é com a letra E no meio das palavras, chamada de E caduc também, e que foi engolido. Ele é escrito, mas ele não é falado pelo nativo. Então eu vou pegar um exemplo, a título de exemplo, é a palavra desenvolvimento em francês, que seria développement. Se escreve dessa forma, mas de novo, o nativo ele não vai falar dessa forma. O nativo ele engole esses E caduc. Por exemplo, ele vai falar développement. É como se ele engolisse os dois Ezinhos que tem no meio da palavra. Développement. E assim é para todas as palavras que seguem mais ou menos esse padrão. Isso também acontece com o E colocado no final das palavras. Por exemplo, meu nome, que se escreve Jérôme, esse E no final, que é o E, ele não é pronunciado. Então eu pronuncio Jérôme. E existem algumas contrações de algumas palavras também frequentes no francês do dia a dia. Por exemplo, sympathique. O nativo não vai falar, ah, tu es sympathique. O nativo vai falar t'es sympa, sympa. Então ele abrevia algumas palavras, várias palavras, por exemplo, professeur, né? Bonjour professeur. O francês não fala assim, ele vai falar bonjour prof. Então ele abrevia as palavras. Essa abreviação, ela também acontece em algumas estruturas gramaticais, isso é interessante, que apesar de serem escritas de uma forma, elas são ditas de outras. Isso acontece mais frequentemente na negação. Então você sabe que a negação ela é formada com um ne e com um segundo elemento de negação, que pode ser pas, jamais, personne, etc. Né? Só que no falar a gente suprime o ne. O nativo ele suprime o ne. Por exemplo, se eu falo assim, je ne veux pas manger. Eu não quero comer. Então no falar a gente escreve assim, tem que escrever com os dois elementos, mas a gente fala je veux pas manger. Ou seja, a gente não pronuncia o primeiro elemento de negação nesse francês do dia a dia. Outra estrutura que isso acontece também é o il faut, que seria o precisa, o tem que, né? Por exemplo, il faut manger, que seria tem que comer, é preciso comer. Esse il também no falar nativo, ele não é, a gente não fala, então o nativo vai falar faut manger. Escreve-se il faut manger, mas o nativo fala faut manger. Então é assim que a gente fala. Além disso, algumas palavras ficaram em desuso, como principalmente as palavras oui, que é o sim. Então o oui é uma palavra que não se usa muito. Hoje em dia a gente vai falar ué. Né? Ué virou até quase que um vício, né? A gente, você gostou da festa ontem? Ué, c'était bien, ué. Então a gente não fala oui. Pode se ouvir, claro, mas o nativo vai falar mais, ele vai pender mais para esse lado mais informal do falar, ué. E outra palavrinha também que caiu em desuso é o nu. Então isso já é parecido com o português, é como o nós e o a gente. Dificilmente você vai ter uma frase assim, nous voudrions manger au restaurant ce soir. Então não usa-se mais tanto o pronome nu. Ao invés disso a gente usa o pronome on, que seria o agente em francês, em português. E aí a frase ficaria on voudrait manger au resto ce soir. E além disso a gente faz a abreviação de restaurant, que fica resto, né? On voudrait manger au resto ce soir seria a forma nativa de falar essa frase francesa, né? Nous voudrions manger au restaurant ce soir. É muito formal demais, é pouco autêntico, é pouco nativo hoje em dia. E aí, agora, o que acontece? Apareceram umas expressões típicas que podem ser até consideradas vícios de linguagem. Então, o principal vício de linguagem, se você quer mostrar que você fala francês, você precisa fazer esse som. Quando você está formulando o pensamento na sua cabeça, você faz o famoso que é esse barulhinho que não significa nada, e é um vício de linguagem. Pergunta, quelle heure est-il, monsieur? Que horas são? Aí ele olha para o relógio, il est 5 heures de l'après-midi. Então, só para não ficar em silêncio, ele precisa emitir esse som, que não serve para nada, é apenas um vício de linguagem. Isso é muito recorrente. Outro som também, que também segue a mesma lógica, é o bon e o ban. Ou você pode usar os dois juntos, bon, ban, que normalmente ele é usado no começo das palavras. Então você pergunta para a pessoa, à quelle heure on se donne rendez-vous? Que horas que a gente se encontra? E aí a pessoa fala, às 5 horas, às 5 heures. Aí você fala, bon, ben, d'accord, à 5 heures alors. Bon, à 5 heures alors. Ou ban, à 5 heures alors. Você pode usar ele
ou bon, ou ban, ou você pode usar os dois juntos, bon ban. E claro, né, um elemento, uma expressão típica é o voilà. Voilà, que é muito usado no francês. E aí ele tem uma função que é a seguinte, ele expressa o final de uma ideia, de alguma coisa que você está contando. Então você está contando das suas férias. Ah, foi legal, eu encontrei meus amigos, a gente foi para a praia e depois eu voltei para casa. Voilà. Então voilà, ele expressa essa conclusão de pensamento de alguma coisa que você está contando. E claro, tem outra forma de usar o voilà, que é recorrente também, como quando, por exemplo, um garçom serve o seu prato e fala voilà, monsieur, aqui está, né? Ou então quando um pintor termina de pintar sua obra de arte, ele fala voilà, c'est terminé. E tem outro elemento também que é o bref, muito usado bref, e ele tem uma função, ele também emite a ideia de que, para resumir, em resumo, né, então, o Paul encontrou a Marie, eles se deram super bem, bref, eles vão se casar no ano que vem. Então, para resumir, isso você usa muito também no francês nativo. E aí acontece um fenômeno que é o aparecimento de algumas expressões que também aí não tem sentido nenhum na frase, não quer dizer absolutamente. Vou te dar dois exemplos. O primeiro é o quoi. Então as pessoas elas colocam quoi no final da frase como vício mesmo, tá? Então c'était bien quoi. Você gostou da festa ontem? Ouais, c'était bien quoi. J'ai bien aimé quoi. Ouais quoi. Então é um vício, também não significa nada. E tem outro vício de linguagem que é a palavra genre. O genre, ele teria em português o equivalente que seria tipo. Quando você falar tipo, pô, é legal. Em francês o equivalente seria falar genre, c'est bien, genre. E também não tem sentido nenhum. Então, para resumir, bref, o francês ele é uma língua que ainda tem um requinte, foi usado com muita abrangência, né? Foi a língua oficial. Hoje ainda você tem essa marca da objetividade, da racionalidade ao usar o francês. Inclusive, quando você fala francês, você se sente uma pessoa mais crítica e objetiva com relação às coisas, mas que sofreu as suas mudanças naturais de uma língua que ficou mais informal hoje em dia. Então aí te dei algumas expressões que você pode usar para mostrar que você fala o francês nativo mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, comenta aqui embaixo dando sugestões, falando o que você quiser pra gente trocar e até o próximo vídeo. Um grande abraço.